Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro semanal de TI para concursos. Eu sou o professor Fernando Pedrosa e essa semana estaremos vendo uma questão sobre padrões de projeto. Padrões de projeto, pessoal, que é um assunto que já teve uma videoaula gravada por mim, lá no meu curso de Engenharia de Software e Desenvolvimento. Padrões de projeto Gang of Four, tá, pessoal? Que são aqueles padrões clássicos que foram catalogados no livro Padrões de Projeto, Soluções reutilizáveis para desenvolvimento de software. Sabemos que existem outros padrões, padrões Java Enterprise, por exemplo, padrões GRASP, mas esses não costumam cair tanto e nem em todas as bancas, inclusive. Os que aparecem em todas as bancas e costumam cair de vez em quando em prova são esses daqui, os padrões de projeto Gang of Four que nós vimos lá no nosso curso. São 23, estou falando de padrões criacionais, comportamentais, estruturais, padrões como Singleton, Factory, strategy, facade, coisas desse tipo, tudo isso que a gente viu lá no nosso curso, ok? Bom, beleza. E para essa semana, para variar um pouco aqui, eu estou sempre buscando variar as bancas abordadas aqui nos nossos encontros, as três principais pelo menos, o CESP, FCC e a ESAF. Vou trazer no futuro algumas questões da SES Gran Rio também, que é uma banca que costuma fazer concursos importantes, principalmente no Rio de Janeiro. Mas por enquanto estou focando nessas três grandes, Primeiro, nessas primeiras rodadas aí dos nossos encontros semanais. Então, para variar um pouco, essa semana eu trouxe uma questão da FCC, que inclusive, se eu não me engano, essa questão aqui faz parte do curso de Engenharia de Software para FCC, que eu também gravei recentemente, vocês podem ver lá no Provas de TI futuramente, ok? Então, olha só, sobre Design Pattern, considere. No framework pode incluir código de programação e conter vários design patterns. Bom, pessoal, antes de a gente ver essas alternativas aqui, vamos entender, na verdade vamos relembrar, só um resumão aqui. Os nossos encontros eles são rápidos, eles são objetivos, vocês já devem estar acostumados. Mas vamos relembrar aqui rapidamente o que são esses padrões de projeto. Padrões de projeto são soluções comprovadas para problemas recorrentes na engenharia de software, pessoal. Então, como é que eu faço para garantir que minha classe só tem uma única instância? Como é que eu faço para simplificar o acesso às interfaces de um subsistema completo? Como é que eu faço para variar a estratégia de execução de um determinado algoritmo? Como é que eu faço para criar e instanciar classes de maneira que elas sejam criadas sempre juntas e nunca em separado? Enfim, falei sobre vários padrões aqui, tá, pessoal? Espero que vocês tenham reconhecido alguns deles, desses 23 que nós estudamos lá no curso teórico. Não vou falar sobre cada um aqui, porque não é o foco dessa questão. Na verdade, eu só estou falando para exemplificar esse conceito genérico que está por volta aí do que é um padrão de projeto. Então, o padrão de projeto é o seguinte: esses problemas todos que eu falei para vocês são problemas antigos, são problemas já conhecidos, clássicos da engenharia de software. E no passado, lá na década de 70, 80, os programadores meio que resolviam aquilo ali na raça, na base da individualidade ali, do heroísmo de cada um. No começo da década de 90, lá em 1994 mais ou menos, esses quatro autores, que compõem justamente a Gang of Four, a gangue dos quatro, esses quatro caras, eles resolveram catalogar soluções comprovadas para esses problemas recorrentes. Por que soluções comprovadas? Porque na verdade essas soluções não saíram da cabeça desses caras. Eram soluções que já eram aplicadas por programadores experientes, em sistemas grandes. E eles disseram, isso aqui já funcionou uma vez, então vai funcionar de novo se o mesmo problema tiver que ser atacado, tiver que ser resolvido. Então eles resolveram catalogar esses padrões, essas soluções comprovadas para esses problemas de software, num livro que foi chamado de Padrões de Projeto, Soluções reutilizáveis para desenvolvimento de software, alguma coisa assim é o nome do livro, ok? Beleza. Importante você saber para acertar essa questão, esse tipo de questão aqui, é que padrões de projeto não são soluções prontas, pessoal. Padrões de projeto descrevem a ideia núcleo, a ideia core por trás de uma determinada solução para um problema recorrente, um problema comum na engenharia de software. Ele vai lhe dar quais são os principais elementos para resolver aquele problema, qual é a sacada, digamos assim, por trás do padrão, quais são os relacionamentos entre esses elementos, tem um modelinho, um ML ali rápido, só para você entender os principais elementos envolvidos, e ele pode lhe dar alguns exemplos de código. Nesse livro que eu falei para vocês, ele traz inclusive exemplos de código em C++,
onde ele mostra, olha, se a gente tivesse esse problema daqui, você poderia codificar mais ou menos assim. Mas são exemplos de código. Falei várias vezes no curso de exercícios e no curso teórico de padrões de projeto que eles não são copiáveis. Você não vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V num padrão de projeto e colocar aquele código ali direto no seu programa. Isso não funciona. Não é isso que você vai fazer com padrões de projetos. Você tem que fazer é entender aquela proposta de solução, ver qual é a sacada por trás do padrão e dizer, agora entendi quais são os elementos, qual é a chave do padrão e vou conseguir resolver esse problema aqui mais ou menos parecido com o que está lá no livro que eu estou encarando aqui no meu programa, por exemplo. E aí você adapta aquilo à sua necessidade, no final você tem uma solução robusta. Mas sempre vai haver uma adaptaçãozinha, pessoal. Você nunca vai pegar, não existe um repositório de padrões de projeto que você pega lá, uma bibliotecazinha, copia para o seu código e pronto, resolveu o seu problema. Não existe isso, ok? Você tem que entender a sacada, a chave do padrão, beleza? Por que eu estou falando isso? Por causa dessa questão de nível de abstração, né, que vai ser importante para a gente fazer, para a gente acertar essa questão que você está vendo na tela. Padrões de projeto são abstratos, certo? Não são concretos. Você tem que entender aquela abstração ali, onde ele, na verdade, ignora vários detalhes irrelevantes. Por que são irrelevantes? Irrelevantes para o entendimento do padrão, naquele primeiro momento. O padrão de projeto é mais abstrato, só para focar no que é mais importante. Agora, claro, que quando você vai implementar aquilo no seu código, esses detalhes passam a ser relevantes. Então, por isso que primeiro você entende, depois você concretiza aquilo dali no seu código de maneira detalhada, ok? Então, padrões de projetos são abstratos. Beleza, falei demais já, vamos lá. Sobre Design Patterns, considere. No framework, ou o framework, ele pode incluir código de programação e conter vários Design Patterns. Verdadeiro, pessoal. O framework ele é uma estrutura pré-estabelecida, né? Como se fosse uma estrutura semi-pronta, digamos assim, onde você pode ter ali dentro código de programação, que você já pode importar diretamente ao seu programa, e dentro desse código de programação, vários padrões de projeto implementados ali por trás. Sim, verdadeira essa primeira. Eu falo diversas vezes no nosso curso teórico que frameworks que costumam usar bastante padrões de projeto são frameworks de interface gráfica. Quem programa em Java certamente já deve ter usado Swing, AWT, SWT. Todos esses frameworks de aplicações gráficas, pessoal, costumam usar fortemente padrões de projeto. Padrões como Abstract Factory, padrões como Observer. Se você já usou listeners em Java, eu tenho certeza que quem já programou em Java já teve que usar listeners, né, na interface gráfica. Aquilo ali nada mais é do que a implementação do padrão de projeto Observer lá no AWT ou no Swing de Java, beleza? Bom, então, verdadeira essa primeira, o framework, que é essa estrutura já pré-estabelecida, já semi-pronta. Você pode sim utilizar aqueles códigos ali, importar no seu programa e já meter bronca, já começar a utilizar dali. E naquele código pode ser que por trás existam várias implementações de diversos padrões de projeto. Verdadeira. Agora, a segunda. O Design Pattern pode incluir código de programação e conter vários frameworks. Aí não. Design Pattern, pessoal, tipicamente não inclui código de programação. Veja, lá no livro, lá no catálogo de padrões, você encontra exemplos de implementação. Mas isso não é incluir código de programação. Isso não é, eu vou copiar esse código daqui, botar no meu programa e pronto, resolveu o meu padrão. Não é isso que acontece. E outra coisa, o nível aí não é um design pattern para vários frameworks. Na verdade, normalmente você tem um framework que tem vários design patterns ali dentro, ok? Falsas a segunda. E a terceira, os design patterns são bastante abstratos e os frameworks menos abstratos. O que é que vocês acham? Veja, framework é algo maior do que design pattern. Concordo. Frameworks arquiteturais, frameworks MVC, frameworks de interface gráfica, frameworks de mapeamento objeto relacional, como o famoso Hibernate, por exemplo. Mas não é porque eles têm um escopo maior
que eles são menos abstratos. Que eles são mais abstratos, desculpa. Ah, ele tem mais escopo, então ele é mais abstrato. Não. Veja, abstração tem a ver com nível de detalhe, pessoal. Então, o que é que a questão está dizendo? Os design patterns são bastante abstratos, ou seja, não tem tantos detalhes assim. Foca só o design pattern, ele foca só no essencial, enquanto os frameworks são menos abstratos, ou seja, já tem mais detalhes ali, já tem um nível menor, né? Você baixa mais o nível. Verdadeira essa terceira. Por que essa terceira está verdadeira? Porque design patterns são bastante abstratos, porque você só foca no essencial para resolver aquele problema. Você tem um exemplo de resolução daquilo. Enquanto no framework, você tem algo menos abstrato. Ou seja, algo menos abstrato, pessoal, é o que? É algo mais concreto. É algo que já está lá perto do código, já está mais próximo da solução que você vai dar específica. E o framework realmente é menos abstrato. Você pode importar um framework para o seu programa e já começar a usar automaticamente aquele framework. Então, design patterns são mais abstratos, são mais alto nível, enquanto os frameworks normalmente são menos abstratos, são mais baixo nível, são mais práticos, são mais diretos ao ponto. Ok? 1 e 3 corretos. Resposta da questão letra A. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar essa semana. Em encontros futuros, nós vamos revisitar, né? Eu estou meio que ciclando esses assuntos aqui nos nossos encontros semanais, para você poder revisar cada um deles aí a cada semana. No futuro, nós vamos revisitar o assunto de padrões de projeto e falar sobre alguns padrões específicos, por exemplo, né? Dentre aqueles 23. Essa questão ela foi mais sobre os conceitos gerais. No futuro, nós podemos entrar em mais detalhes, ok? Um forte abraço e até a próxima semana. Até lá!